Entre dietas, rotina e culpa, a gente tenta equilibrar o corpo, o bolso e a mente. Um papo sobre escolhas, privilégio e o peso invisível do bem-estar. Sabe aquela frase de viver saudável é uma escolha? Então, pode até ser, mas é uma escolha cara pra cacete. E isso porque a gente só não tá falando só financeiramente, mas também emocionalmente e até socialmente. A real é que ser saudável hoje em dia é quase um artigo de luxo, né? Porque a conta acaba não fechando. O tempo, o dinheiro, a cabeça, nada disso é ilimitado. E a gente tá sempre tentando equilibrar a planilha da vida saudável, né? Tipo, tá, ok, eu vou comer bem, mas aí eu não vou sair final de semana com os meus amigos para um churrasco. Tá, eu vou treinar, mas aí eu vou ter que dormir menos para eu conseguir ir pra academia. Tá, ok, vou fazer terapia, só que aí eu vou precisar economizar e não vou poder viajar. No fim, tudo tem um custo. Existe uma romantização muito exacerbada em cima do basta você querer, como se fosse só acordar cedo, comer banana com aveia e virar atleta olímpica assim da noite pro dia. Mas ninguém fala que para acordar às 5 e vencer na vida, você precisa ter dormido no mínimo 8 horas por noite, né? E para dormir 8 horas por noite, você precisa não estar virado para pagar boleto, por exemplo. A saúde ela acabou virando uma pauta de performance, por assim dizer. Não basta a gente estar bem, né? A gente tem que parecer bem, a gente tem que parecer saudável. Tem que postar, tem que mostrar, tem que provar. E no meio disso tudo, a gente acaba ficando doente tentando ser saudável. Olha que ironia. Ser saudável dá trabalho, né? De organizar a sua rotina, enfim, mas ela também dá custo, né? Academia, você não encontra uma academia boa hoje por menos de R$ 100. Isso se for uma academia simples, tá? Eu já vi academia de R$ 600 e eu quase caí pra trás quando eu vi o valor dessa mensalidade. Gente, é assim, é irreal. O valor do whey, né, para você poder ganhar uma massa muscular ali, você não encontra um bom por menos de R$ 120. E aí, se for falar de suplementação, a gente tem ômega 3, creatina e vários outros que aí já vai um pouquinho mais de reais. Isso quando a gente fala só de suplementação, né? Que não é assim, meu Deus, super necessário quando você entra para uma vida saudável. Mas você ainda tem gasto com nutricionista, com endocrinologista, com personal trainer, com plano de saúde e tudo isso sem nem contar o preço do ovo, gente. Ir pro mercado é quase cair para trás. Tá muito caro viver. A ironia disso tudo é que a gente vive num país onde o pacote do biscoito recheado, ele é mais barato do que o quilo de uma maçã. E aí vem alguém falando, né, que só basta você ter disciplina. Amor, a gente tem disciplina. O que a gente não tem é dinheiro sobrando. E a indústria fitness ou a indústria wellness, né, ela sabe disso. Ela vende o autocuidado como um produto. Ela cria uma necessidade onde antes talvez você nem tinha, sabe? É a lógica do se você não compra, você não se cuida. E aí o cuidado, que era para ser algo leve, tranquilo, acaba virando uma cobrança e até um motivo de consumismo. Você já parou para pensar quem lucra com a sua culpa? A indústria do bem-estar, ela movimenta mais de 5 trilhões de dólares no mundo. Gente, 5 trilhões é quase o PIB do Japão. E o produto mais rentável desse mercado não é o suplemento, não é o whey e não é o tapetinho do yoga, tá? É a sensação de insuficiência. Porque quanto mais você sente que não é saudável o bastante, mais você compra, mais você assina, consome, tenta, recomeça. É um ciclo que se alimenta da própria frustração da pessoa.
Você gasta para se sentir bem e quando não se sente, acha que precisa gastar mais. Ah, mas é porque talvez esse tipo de exercício físico ele não combina comigo. Vou experimentar outra coisa. Já passou por isso? Eu já. E o discurso de quem vende esses produtos é sempre o mesmo, pode reparar. Ah, invista mais em você. Ah, porque você merece. Ah, você precisa de mais foco. Enfim, mas o que você realmente precisa é descanso e contexto. O autocuidado, ele virou um produto de luxo, não é barato. É spa, é suplemento, é roupa fitness, é dieta personalizada, é app de meditação de R$ 29,90 por mês. Isso não é uma propaganda. E o mais irônico é que a indústria que prega equilíbrio vive do nosso desequilíbrio. Olha que legal. Quanto mais a gente se cobra, mais a gente consome. Quanto mais a gente consome, mais exausto e pobre a gente fica. E no fim disso tudo, o único corpo que a indústria quer saudável é o dela mesmo, que é o corpo financeiro. Mas o pior custo não é nem o financeiro pra gente, é o custo emocional. Porque quanto mais você tenta fazer tudo certo, muito entre aspas, né, do que é certo, mais culpa sente quando não consegue. É o dia que você comeu uma pizza e pensa, putz, estraguei a dieta, já era. Ou o dia que você não consegue ir na academia e já se acha uma grande perdedora. É o corpo que você não vê mudança, talvez não tanto quanto você gostaria, né? Mesmo fazendo tudo certo, rotina, treino, alimentação, enfim. A saúde virou mais uma métrica pra gente se cobrar. Já reparou nisso? E o que era para ser leve acabou virando um peso. Além desses custos, a gente também tem um custo social, né? Onde a gente começa a recusar churrasco, happy hour, um drink. E as pessoas começam a te olhar, tipo, nossa, que radical, pra que tudo isso? E aí, quando você cede, né, a esses convites, vem completamente o contrário, né? Tipo, ué, mas você não era fitness? A sociedade cobra de você dos dois lados. Ou você é a chata da marmita, ou você é a fracassada que não manteve o foco. Talvez você não tentou o suficiente. E é engraçado como a saúde virou também um lugar de status. Já parou para pensar? Porque no fundo a gente chama de estilo de vida saudável, às vezes é só o estilo de consumo mesmo. E aí entra o que quase ninguém fala muito, né? Saúde também é privilégio. A Organização Pan-Americana de Saúde publicou em 2025 um relatório dizendo que as desigualdades em saúde estão estreitamente ligadas ao nível de desvantagem social e de discriminação. Ou seja, quem nasce num território vulnerável, com menos acesso à educação, transporte, saneamento e até alimentação adequada, já começa o jogo com a vida em desvantagem. Enquanto uns fazem detox de 3 dias abraçando árvores, outros não têm o que comer. E não é uma figura de linguagem, gente. Isso é estrutura. Em muitos países, inclusive o Brasil, né, a saúde segue um gradiente social, assim. Quanto menor a renda, pior o acesso, piores os desfechos de vida no geral. E quando alguém fala é só querer, é porque nunca precisou escolher entre pagar o gás ou plano de saúde, provavelmente. Talvez também nunca tenha pegado o ônibus lotado a 3 horas de serviço para começar a trabalhar às 8. Nem acordado às 5 horas para isso, né? Tem um estudo da Claxo que mostra como as elites se apropriam das políticas públicas de saúde. Já ouviu falar sobre isso? Bom, o texto fala literalmente: a apropriação das políticas públicas de saúde por grupos sociais pertencentes à elite brasileira aprofunda a desigualdade social e econômica. Em outras palavras, os recursos que deveriam reduzir a desigualdade acabam concentrando ainda mais poder e privilégio. É aquele famoso que quem não precisa usa.
os filhos dos ricos que frequentam universidades públicas? É mais ou menos isso. E o discurso da meritocracia da saúde é um pouco perigosa, porque transforma um problema coletivo em culpa individual. Assim, você não é preguiçosa porque não conseguiu fazer CrossFit 7 horas da manhã. Você só tá cansada, assim, de tentar sobreviver num país onde o básico já é caro. Ser saudável nesse cenário, assim, é quase que um ato político. A saúde, ela é elitista. Agora pensa comigo, em que momento saúde virou medalha de performance? A pesquisadora Elisa Lizeng, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, fala um pouco sobre isso, assim, que o autocontrole e o autorrastreamento viraram uma forma de governar o corpo. Tipo assim, você é uma pessoa responsável, se consegue monitorar a sua própria saúde, se mede passos, horas de sono, macros, batimentos, enfim, seu corpo vira um dashboard. E essa lógica é o que ela chama de Individualized Health Governance. A saúde virou um KPI, quase como uma métrica de produtividade. A gente já não treina mais para viver bem, a gente treina para se sentir merecedor, seja de uma medalha, uma banana no final da corrida ou de uns parabéns no Gym Hats. E quem não dá conta disso tudo acaba sentindo culpa. E até entre atletas profissionais, isso já aparece assim. Um estudo de 2022 mostra que mesmo no esporte de elite, a saúde dos atletas é colocada em segundo plano. Bizarro, né? O foco é desempenho. Ou seja, mesmo quem vive de performance está adoecendo tentando performar saúde. Agora imagina nós, né, meras mortais, tentando ser a versão 2.0 de nós mesmas, assim. Numa sociedade que vende pra gente a ideia de que se a gente não estiver evoluindo, a gente tá fracassando. E o mais curioso é, quanto mais a gente fala de autocuidado, mais a gente se cobra por não cuidar o suficiente. É quase como um paradoxo da era do bem-estar. Quanto mais se busca o equilíbrio, mais desequilíbrio a gente cria. A gente busca saúde para viver mais, viver bem, mas acaba que vive estressado para conseguir ser saudável, o que é bizarro, né? A gente busca equilíbrio, mas transforma tudo em mais uma meta para cumprir. No final, o que era para ser autocuidado vira uma autoexigência, quase como uma cobrança, né? E o que era para curar vira mais uma forma da gente se punir. Talvez o segredo aqui não seja fazer tudo certo, sabe? Mas fazer o que é possível e sustentável pra você, pra mim, pra gente. Talvez ser saudável seja mais sobre consistência do que sobre perfeição, né? Mais sobre escuta do nosso próprio corpo e da nossa própria mente do que sobre o controle dos indicadores perfeitos que a gente tem. Mais sobre viver de fato bem do que viver bonito para post em rede social. E talvez o verdadeiro luxo esteja muito atrelado a isso, né? Talvez não seja o tênis da moda. Talvez seja conseguir dormir em paz mesmo, assim, sabendo que você tá tentando sem precisar se cobrar o tempo inteiro por isso, né? Ser saudável é importante sim, mas mais importante ainda é entender que a saúde, ela não é sobre estética, né? É um processo e às vezes, para viver esse processo, depende de privilégio. Então, sem comparação, vamos se cuidar do nosso jeito, com os recursos que a gente tem, com a rotina que a gente dá conta, sem viver à base de comprar look novo. Porque no fim, o que custa caro mesmo é tentar viver uma vida que talvez não seja nossa. E não olhar para a saúde como ela deveria ser olhada, né? A saúde ela é ensinada como uma responsabilidade individual, né? Mas ela também é resultado das condições que a gente vive.
Em resumo, é isso, né? De nada adianta falar em mindfulness se o ambiente é tóxico, a cidade é poluída, a água é cara e o alimento saudável não chega. E se chega, vem num preço absurdo, né? A gente cuida do corpo físico, mas esquece que o corpo existe dentro de um sistema, né? E se o sistema adoece, ninguém fica bem por muito tempo. Vamos se olhar com mais carinho. É isso. Um beijo e até a próxima.